Sejam muito bem-vindos, uma excelente noite. Hoje novamente um dia atípico, geralmente, das lives, que são as quartas-feiras. Essa semana estamos fazendo a quinta-feira. Ótima noite, professor. Juntos para mais uma live com um tema muito importante e um tema brasileiro. Boa noite, professor Nildo Moraes e todos os amigos que nos assistem, né? Agora a gente está trabalhando, professor Nildo, temas do Brasil, né? Que isso aqui é um assunto que muitas vezes não é tão divulgado e é importante, né? A Inconfidência Mineira, Tiradentes, o feriado, muitas vezes tem um feriado, a pessoa não sabe quem foi Tiradentes, não sabe o que foi a Inconfidência Mineira, né? E para nós é importante a gente conhecer a cultura, a história, a política também de nosso país, né? Que é o país, é o lugar que nós estamos inseridos. Por isso, Conhecer, né? que os nossos canais estão trabalhando, né? Há algumas semanas já, temas e fatos importantes da história do Brasil. Não é isso, professor Nildo? Com certeza, professor. Convido aos nossos amigos, aos nossos ouvintes, se você só está ouvindo ou se você está vendo e nos ouvindo, você é muito bem-vindo ao canal do professor Samuel Merbach. Temos também o canal Professor Nildo Moraes. E aqui nós debatemos sobre educação, história, filosofia, direito. Então, todos os temas que nós abordamos aqui, visamos trazer informação para vocês. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, que é o tema da live de hoje, ela é sempre um tema presente, porque caso você seja um estudante do ensino médio, esteja iniciando ali, você vai ouvir falar sobre a Inconfidência Mineira. Aliás, professor Samuel, se você ainda não é inscrito, aproveita ainda, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha aquele combo completo. Curte, compartilha, se inscreve e comenta aqui o que você acha das lives. Se você tiver um tema, sugira e nós vamos analisar aqui, trazermos a sua sugestão em uma live. Professor Samuel, o que foi a Inconfidência Mineira? Olha só, então, segundo os historiadores, a Inconfidência Mineira foi uma revolta organizada pela elite de Minas Gerais, né, em razão dos altos impostos, né? Entretanto, o levante ele foi denunciado antes de começar, antes de ser deflagrado, né? E é sobre essa história que nós vamos abordar na live de hoje. Então, olha só, professor Nildo Moraes, Vila Rica, atual Ouro Preto, né, foi o lugar de uma das mais importantes revoltas do período colonial brasileiro, né? A Inconfidência Mineira foi a revolta que tinha natureza republicana e separatista, organizada pela elite da capitania de Minas Gerais contra o domínio de Portugal, né? Também a Inconfidência recebe um outro nome, de Conjuração Mineira, em razão de demonstrar a insatisfação com a política fiscal praticada por Portugal, né? Essa revolta, como todo mundo sabe, fracassou e teve como o Tiradentes um dos seus principais expoentes. Não é isso, professor Nilton? Exatamente. A principal cidade, né, que aconteceram, pelo menos o início dessas revoltas, né, que foi abafada, foi Vila Rica. Já ouviu falar nessa cidade aí no Brasil, professor? Vila Rica, né, atual Ouro Preto, né? Muitas pessoas olham a importância de coisas tão simples, né? Já ouviu falar em Vila Rica? Essa cidade fica aqui no Brasil? Conheço, não. Ouro Preto, conhece? Uma cidade mais falada, né? E Ouro Preto é uma cidade turística, histórica, né? Muito interessante, né? Que tem lá, né? Diversos locais e também utensílios da época, né? Então, também é um lugar bastante interessante para quem gosta de conhecer lugares históricos, professor Nildo. Maravilha, professor. Por que essa revolta ela aconteceu em Minas Gerais? E por que Minas Gerais? Se o professor
não quiser entrar assim ou responder nesses temas, porque Minas Gerais, porque a revolta contra a coroa portuguesa, né? E aí nós vamos abordar de forma muito simples, mas colocar para vocês aqui algumas informações como um complemento a mais, tá? A informação, ela é precisa e a história do Brasil, a história do nosso povo, é uma história muito rica e nós precisamos conhecer isso, né? Professor Samuel. No século XVIII, Minas Gerais era a capitania mais próspera do Brasil, né? Em razão da mineração, né? Que Exato. trouxe riqueza, né? E desenvolvimento. Na década de 1750, a Vila Rica era uma das cidades mais populosas da América Latina, com cerca de 80 mil habitantes, né? Isso fazia com que Portugal, né, prestasse mais atenção nessa cidade, né? Em razão desses dados da riqueza e também do número de habitantes, né? A relação entre colonos e a coroa nunca foi boa, né? Mas por volta ali do século XVIII, ela foi piorando à medida que os impostos aumentavam, né? Ao longo desse século, diversas revoltas aconteceram naquela capitania, e a partir de 1750 a situação ficou mais crítica ainda, né? Em razão da política fiscal portuguesa, que se tornava cada vez mais rigorosa, né? Na década de 1750, Portugal era administrada pelo famoso Marquês de Pombal, né? E sua administração era conhecida como Pombalina. E, como a gente sabe, né, a administração impôs um elevado aumento de tributário à colônia, né? Visando a reconstrução de Lisboa, né? Que tinha Exato. sido anteriormente destruída por um Terremoto. terremoto que aconteceu em 1755, né? E, Perfeito. em razão desses elevados impostos cada vez maiores, né? Isso levou, né, os colonos a se revoltarem contra a coroa portuguesa, professor Newton. Perfeito. Quero ressaltar aqui a presença do Dr. Luciano Busato, sempre presente aqui. Muito obrigado, doutor. É muito importante aí ter a presença de vocês. Nos cumprimenta, viu, professor Samuel? Sim, Uma né? excelente noite, professor. Agradecemos, doutor Luciano, pela participação, né? Sempre atuante, sempre presente aqui em nossas lives, professor Nildo Moraes. Com certeza. E isso daí, professor, esses complementos é algo bem interessante, porque você ouve falar, mas, por exemplo, quem nunca ouviu falar no quinto, que era a instituição do pagamento, e por isso que esse quinto está nos matando. Essa era a revolta do povo, porque tudo que se minerava, um quinto era passado para a coroa portuguesa. Então, são conhecimentos assim locais e das histórias locais que vêm a enriquecer ainda mais a cultura do povo brasileiro, a cultura do povo mineiro, que é onde se originou isso, se originou esse levante. Agora, professor, quem participou, quem foram os atores, os agentes aí da Inconfidência Mineira? Então, olha só, professor Nildo Moraes, os principais expoentes, né, da Inconfidência Mineira, a gente sabe que, apesar de ser um movimento elitista, né, os envolvidos com a Inconfidência tinham diversos ofícios, né? Entre os conspiradores havia pessoas ligadas à igreja, os ricos da região, comerciantes, fazendeiros, médicos, e assim por diante, né? Então, quem foram os principais atores da Inconfidência Mineira, né? Os principais foram Joaquim José da Silva Xavier, o Quem é Tiradentes, esse né? daí, professor? Ele é novo? Nós já falamos dele aqui? O Tiradentes, né? Um pouquinho sobre o Tiradentes, né? Ele era alferes, oficial militar, abaixo de tenente. Também era um dentista prático, aí o nome Tiradentes, né? Uhum. Ele era tropeiro e comerciante. Ele atuou principalmente fazendo a divulgação do movimento entre as pessoas mais simples da população, né? Entre os líderes, ele era o que tinha uma vida mais modesta, né? E foi aquele que também
recebeu a pena mais cruel, né, dentre todos os inconfidentes, né? Então, Tiradentes era apelido atribuído a Joaquim José da Silva Xavier, que ficou famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira e por ser o único entre os inconfidentes a receber a pena de morte, né, através da forca. Tiradentes nasceu em 12 de novembro de 1746, na capitania de Minas Gerais, durante o Brasil colonial, né? Ele desempenhou várias profissões, entre elas estava de dentista amador, né? Por isso que ele foi apelidado de Tiradentes. Além de Tiradentes, como a gente já falou anteriormente, ele foi tropeiro, minerador, trabalhou também como mercador, né? A única profissão que lhe rendeu uma estabilidade maior foi a de alferes, né? Que é a patente abaixo da de tenente. Ele era da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, que era a força militar atuante na capitania de Minas Gerais e também era subordinada à coroa portuguesa, né? E o Tiradentes, apesar de ele não ser um intelectual, ele se interessava por escritos políticos, né? Como as leis constitucionais dos Estados Unidos, país que havia conquistado a independência em 1776, né? Quando o Tiradentes tinha cerca de 30 anos de idade. Os interesses políticos de Joaquim José da Silva Xavier, aos poucos, foram se divergindo dos interesses de outros habitantes de Vila Rica, né? Que era o centro da atividade mineradora do Brasil na época. Outros expoentes também da revolta, né? O Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, né? Que eram poetas e conhecedores da filosofia iluminista francesa, né? Também foram algumas personalidades importantes que o Tiradentes se ajuntou a eles, né? Com o objetivo de retirar do poder o então governador da capitania de Minas Gerais, nomeado pela coroa portuguesa, Visconde de Barbacena. E qual era o motivo dessa revolta, né? O motivo principal que animava Tiradentes e outros envolvidos na Inconfidência a se levantarem contra o governo de Visconde de Barbacena, o Império Português, era a constante retirada das riquezas da região através de impostos cada vez maiores, né? Do ouro produzido na capitania de Minas Gerais, a coroa portuguesa cobrava o chamado quinto, isto é, o equivalente a 20% do total do ouro que era extraído, né? O que ocorreu a partir da década de 1760, a extração de ouro regrediu consideravelmente, né? Mas não o valor do imposto, ou seja, se produzia menos ouro, o imposto maior, né? Então, a taxa do quinto continuou a ser exigida dos mineradores locais e o governador Barbacena, para fazer a lei valer, né, chegava até impor agressões físicas, né? O problema agravou-se ainda quando, para reverter a margem defasada dos quintos recolhidos, a coroa portuguesa autorizou a implementação da chamada derrama, né? A derrama... Todos eram obrigados a pagar, né? Sim, né? A derrama obrigava os mineradores a cobrirem com suas posses, isto é, tudo aquilo que lhes pertencia como objeto de valor, o que faltava a quantia do quinto, né? Isso significava que o rombo provocado pelo pagamento do imposto à coroa, resultante também do declínio da mineração, acabou tendo que ser pago de outras formas, né, de obtenção de dinheiro, como pedágios cobrados sobre o uso de estradas, escravos, todos eram forçados a pagar a chamada derrama, professor Nilton. Perfeito, professor. E não era somente, né, a reconstrução
de Lisboa, esse era o ponto principal, mas nós já vimos na live anterior, falamos sobre o descobrimento do Brasil, onde Portugal ele queria ampliar também o território português, né? O território do seu reinado, do seu império. Então, teve um rei de Portugal que ele era rei de dois estados, né? De dois países. Nós podemos aí mais para frente falar um pouco sobre isso também, que é um assunto bem interessante. Mas então, o expoente da Inconfidência Mineira foi então Tiradentes, José da Silva Xavier, e ele foi considerado um herói, mas também foi o que teve a pena mais elevada, professor. Isso aconteceu em 1792. Houveram outras punições, outros inconfidentes que tiveram também uma pena severa, não tão severa quanto a de Tiradentes, professor? Sim, olha só, né? Presos muitos os inconfidentes, temendo pelas punições, não confessaram seus crimes, né? O único a fazê-lo foi Tiradentes, que por isso mesmo recebeu a pena de morte, né? Num processo que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, que só teve fim em 21 de abril de 1792. Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado, para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição. A cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca exposta em praça pública em Vila Rica, e seus membros espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro, né? Tanto no período colonial como no período republicano, a imagem de Tiradentes passou a ser tida como um ícone da liberdade e da independência do Brasil, como um herói nacional, né? Essa imagem foi reforçada por pinturas, né? Como a imagem do início das obras, né? Como, por exemplo, de Pedro Américo, a pintura de Pedro Américo, e monumentos, como a instalação do primeiro monumento dedicado a ele na cidade de Ouro Preto, em 1867, né? Em 1965, o Marechal Castelo Branco, presidente da República, contribuiu para o reforço da imagem de Tiradentes, sancionando a Lei 4.897, que instituía o dia 21 de abril como feriado nacional, e Tiradentes, oficialmente, passou a ser tido como patrono da nação brasileira, professor Nildo Moraes. E também, aproveitando para responder à pergunta anterior, né? Quais foram os outros expoentes também, pessoas que tiveram destaque, né? Neste importante evento histórico. Então, a gente falou um pouco do Cláudio Manuel da Costa, que era poeta, minerador e advogado mineiro, né? Tomás Antônio Gonzaga, poeta, jurista e ativista político português. Inácio José de Alvarenga Peixoto, que era poeta, advogado. José da Silva Oliveira Rolim, que era um padre mineiro. Carlos Correia de Toledo e Melo, padre católico. Manuel Rodrigues da Costa, que era padre político. Francisco de Paula Freire de Andrade, era tenente-coronel. Joaquim Silvério dos Reis, fazendeiro, dono de mina e coronel, nascido em Portugal, foi o principal delator do movimento da Inconfidência Mineira, né? Domingos de Abreu Vieira, que era tenente, coronel e comerciante. Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, que era médico. José Rezende da Costa, militar. Luiz Vaz de Toledo, militar também, né? Domingos Vidal de Barbosa Lage, que era médico. Então, conforme a gente viu, né, tinha pessoas de diversos ofícios, professor Nildo Moraes, desde religiosos até militares. Perfeito. Nós já vimos aí, então, que as causas, né, da Inconfidência Mineira foi a insatisfação, né, com o quinto, com os impostos, com o aumento, com a retirada das riquezas do Brasil e levando
então para fora, a insatisfação com a política, né, fiscal. Existiam ali algumas elites, né, que estavam aí fortalecendo essas ideias, né, levadas a outras pessoas para, então, pegar essa conspiração, né? E vimos aí que houveram todas essas pessoas que participaram com destaque para Tiradentes. Agora, professor, os resultados, quais os resultados levaram à Inconfidência Mineira? Porque nós vimos que as sentenças foram bem rigorosas, né? Para o Tiradentes, que foi o único que confessou. Mas o que... Então, olha só, então, quais foram né? as causas, né, da Inconfidência Mineira, né? O que levou à conspiração foi insatisfação com a política fiscal praticada por Portugal, conforme nós vimos anteriormente, né? E essa insatisfação foi transformada numa ação contra Portugal por conta das gestões de Luís da Cunha Menezes e do Visconde de Barbacena, ambos governadores da capitania. O primeiro foi governador de Minas Gerais entre 1783 e 1788, né? E o seu governo foi marcado pela corrupção e abuso de poder. Ainda ele conseguiu irritar as elites locais ao prejudicar os interesses de diversas pessoas em prol dos seus amigos mais próximos. Ele acaba beneficiando os seus amigos, né, e prejudicando os demais. Já Luiz Antônio Faro, o Visconde de Barbacena, assumiu o cargo em 1788, recebendo a ordem de alcançar a meta de 100 arrobas de ouro estipulada pela coroa. Se necessário fosse, o Visconde deveria realizar uma derrama, ou seja, uma cobrança obrigatória para cumprir a meta estabelecida por Portugal, né? Foi a possibilidade de realização da derrama que levou os inconfidentes a levarem seu plano e colocarem esse plano em prática, né? A revolta se iniciaria em Vila Rica, estava marcada para acontecer na data da derrama, né? A indignação foi motivada pelo fato da derrama sobrecarregar uma capitania já cheia de impostos a pagar e que enfrentava uma grande crise em razão da diminuição da produção de ouro naquela localidade, professor Nildo. Perfeito. E os planos que eles tinham em mente, professor, com essa revolta, eles obtendo sucesso, qual era o objetivo deles? Então, olha só, né? Então, quais eram os objetivos dos inconfidentes, né? Através da revolta. Então, olha só, os inconfidentes pensavam em começar a rebelião no dia em que fosse dado início, né, à cobrança de impostos chamada derrama, né? E essa rebelião deveria acontecer em Vila Rica e depois ela se espalharia por outros locais de Minas Gerais, né? Para vencer, pretendiam impor uma guerra de desgaste que iria prejudicar bastante as finanças portuguesas, né? Forçando a coroa portuguesa, dessa maneira, a negociar com os colonos, né? Se eles tivessem alcançado seus objetivos, eles pretendiam proclamar uma república inspirada nos moldes dos Estados Unidos, né? Ou seja, eles tinham uma natureza republicana, né? Com base nos Estados Unidos, que na época conseguiu a sua independência da Inglaterra, né? Realizar eleições anuais, incentivar a diversificação econômica e instalar manufaturas, formar uma milícia nacional, perdoar a dívida dos inconfidentes, né? Sobre a questão do trabalho escravo, não existia consenso, né?
Alguns defendiam a abolição da escravatura, né? Enquanto outros não. Também eles buscavam apoio internacional para ter vamos falar assim, uma força maior, né, na sua rebelião, mas os franceses não deram aí o apoio necessário, né? Os americanos sinalizaram em dar algum tipo de apoio, mas na prática também nada que fosse eficaz, né? Os ideais que inspiravam os Inconfidentes de Minas Gerais eram baseadas nas ideias iluministas dos franceses, né? O iluminismo, como a gente sabe, foi um movimento filosófico e cultural que inspirou transformações na esfera política e deu aí origem às ideias de igualdade entre os homens, né? A elite de Minas Gerais teve acesso a esses ideais, principalmente na Universidade de Coimbra, que era o local onde muitos desses nobres, né, iam estudar, né? Além disso, o fato de Vila Rica ser uma grande cidade fazia com que ela se tornasse um centro cultural importante, né? E em razão disso, por ter pessoas que estudaram na Europa, né, as ideias iluministas circularam entre esses intelectuais, né? Uma das manifestações dos ideais iluministas em Vila Rica também aconteceu por meio do arcadismo, né? Que era uma escola literária da época, né? Um dos líderes da Inconfidência Mineira, o Cláudio Manuel da Costa, foi um dos grandes expoentes dessa escola arcadista no Brasil, professor Nildo. Perfeito, professor. Podemos falar um pouco mais depois, né, sobre os meios filosóficos, sobre o iluminismo, entre outros assuntos extremamente relevantes, e assunto é o que não falta para falarmos. Agora, professor, toda revolta, toda ação tem uma reação. Toda revolta ele busca um objetivo, que é esse que nós acabamos de ver. Os resultados, tudo isso, foi um resultado positivo? Olha só, para os inconfidentes, não, né? Porque eles foram É. presos e sofreram diversas penas, né? Uhum. E isso também certamente trouxe um desgaste para a coroa portuguesa, né? Porque os colonos vendo, né, todo aquele autoritarismo, né? A morte do Tiradentes, a cobrança elevada de impostos, né? Tudo isso certamente fez nascer uma semente, né? Que mais tarde iria levar ou ajudar a levar a independência brasileira, né? Então, olha só, então, em razão disso, qual foi o resultado da chamada Inconfidência Mineira, né? E como a gente viu, né, no decorrer da nossa live, Inconfidência Mineira foi uma das maiores demonstrações de insatisfação dos colonos, né, contra a coroa portuguesa. Entretanto, a conspiração não chegou a ser iniciada, pois ela foi descoberta antes de ser iniciada, né? As autoridades coloniais em Minas receberam denúncias sobre uma conspiração que iria se iniciar, né? No dia 18 de maio de 1789, alguns dos líderes da Inconfidência foram avisados de que sua conspiração tinha sido denunciada e todos corriam perigo, né? O governador da capitania, Visconde de Barbacena, recebeu 6 denúncias e a mais consistente foi aquela feita por Joaquim Silvério dos Reis, né? Como a gente sabe, o Joaquim Silvério dos Reis era um fazendeiro e dono de minas de ouro. Naquele momento, ou seja, em 1789, ele estava endividado com as autoridades portuguesas e para ele se livrar de suas dívidas, ele acabou
denunciando o movimento, né? Contou tudo, com detalhes, todos os planos dos inconfidentes, né? Em razão dessas informações recebidas, o Visconde de Barbacena ordenou a suspensão da derrama e deu início às prisões dos nomes que foram denunciados, né? Em meio a prisões e interrogatórios, o julgamento estendeu-se por cerca de 3 anos. A leitura da sentença aconteceu no dia 18 de abril de 1792 e durou 18 horas, professor Nildo Moraes. Para a época. É, muita coisa, né? Até hoje, né, uma sentença de 18 horas, já pensou você no fórum ouvindo isso? Né? Agora, professor, o único que confessou foi Tiradentes. Não houve nenhuma outra punição, nenhuma outra sentença para nenhum outro que pretendia levar a cabo essa revolta? Então, olha só, professor Nildo Moraes, as sentenças foram bastante diversificadas, né? Uhum. Algumas penas foram, por exemplo, o degredo para a África, a prisão perpétua e a morte de Tiradentes por enforcamento, né? Enforcamento. Tiradentes e muitos outros foram condenados à morte por enforcamento, mas antes da execução da pena, uma carta enviada por Dona Maria, rainha de Portugal, concedeu perdão real a todos, menos ao Tiradentes, né? Entre todos os membros, Tiradentes tinha uma posição social mais humilde, né? Ele não era membro da elite econômica de Minas Gerais. Além disso, sua função na conspiração era de grande importância, porque é ele que fazia a propaganda do movimento, né? Por Então, isso, eles pegaram como exemplo. exatamente, A né? ideia era essa, de colocar, olha, se vocês... Um aviso, né? Se vocês, porventura, tentarem algo novamente, o resultado será este, né? Aqui, Exatamente. eu não sei, mas às vezes a gente já começa a imaginar que como ele era o mais simples, o mais humilde, né? Ou também associado aí à função que ele tinha, por isso pode ter sido aí o único que tenha a sua pena mantida. Isso é algo, uma visão minha, tá? Não é uma visão do que os historiadores contam, não é isso que a história conta, tá? Essa é uma visão lendo aqui, estudando o texto para abordarmos a live, tá, pessoal? Em razão disso, professor Nildo Moraes, como nós falamos anteriormente, né? Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, né? Ele foi esquartejado e partes do seu corpo foram colocados na estrada que ligava ao Rio de Janeiro, a Minas Gerais. Sua cabeça foi colocada em exposição na Praça Central de Vila Rica, atual Ouro Preto. Hoje, no local existe um monumento em homenagem a Tiradentes, né? A Inconfidência Mineira, né, dessa maneira, ela fracassou. A denúncia levou ao desmantelamento da conspiração antes que ela fosse iniciada, né? E os envolvidos foram punidos, sendo que o Tiradentes foi o expoente, né, que recebeu a pena mais rigorosa, né? E em razão, né, dessa tentativa de levante, também aconteceram outros movimentos de insatisfação em relação à coroa portuguesa, sendo a Conjuração Baiana uma das que merecem o maior destaque, professor Nildo Moraes. Houveram, durante o período, né, do Império, houveram várias revoltas, né? Podemos colocar aí a Balaiada, a Farroupilha, entre outras, que nós podemos, inclusive, né, professor, dar sequência Claro, nesse tema e abordarmos, né? Que houveram várias, em vários sim, lugares, sim. algumas simultâneas e outras em momentos diferentes, né? Diferentes, exatamente, Tá? né? Então, podemos aí colocar um pouco mais à frente, né, alguns anos posterior
a execução, né, de Tiradentes, a guerra que fez com que o Brasil perdesse a Cisplatina, que hoje é conhecido como Uruguai, né? Esse Sim. foi um outro motivo que levou a quererem destituir Dom Pedro. Esse foi um dos motivos, a perda, a revolta, e nós podemos trazermos, né, uma sequência sobre isso. Foi só um, tinham outros motivos aí também, né, dos democratas e conservadores, né, da época, né, mas um dos motivos foi isso, né, a perda da Cisplatina. E talvez nós perguntássemos aqui, responda se você está assistindo agora ou depois, você sabia que a Cisplatina pertencia ao Brasil, mas quando foi perdida passou a ser o Uruguai? Se você não sabia, não perde as próximas lives que nós vamos trazer informação para você muito relevante aí, para que você tenha um conhecimento histórico do seu país, de tudo que aquilo que nos trouxe até aqui, do que produziu, né? Homens valorosos da sua época, que quiseram se revoltar, mas visando algo de bom para aquele momento. Professor, o senhor ia falar alguma coisa, eu acabei interrompendo. Não, professor Nildo, muitos pensam, né, que o Brasil nunca teve revolta, né? Sim, fomos sempre Falam que o brasileiro ele é muito pacífico, etc., né? Hum, Não, o Brasil se revoltou, né, contra a colônia portuguesa, né? sim, Não é houveram isso? vários. E também durante o período republicano, também a gente teve períodos de insatisfação popular, né? Como a Uhum, Coluna Prestes, por exemplo, o Revolta do Forte de Copacabana, não é isso? sim. Então, Houveram várias outras, as mais conhecidas que exato. nós, ou aquelas que fazem parte da história que nós aprendemos na escola, são essas, a Balaiada, a Farroupilha, algumas outras mais conhecidas, mas houveram revoltas locais de menor proporção, mas fizeram sempre parte. Se nós analisarmos toda a história, sempre para haver uma conclusão de um ciclo, início de um novo ciclo, sempre houve um rompimento, uma ruptura de uma época para outra, talvez com uma revolta, assim como ocorreu, né, na França, várias outras revoltas ao longo da história, principalmente na Europa, mas aqui também houveram. Tá? A Por isso é gente, importante você se inscrever no canal para não perder nada aí. o Afinal de contas, a brasileiro, informação é de graça, né, professor? exatamente, o brasileiro ele lutou bastante, né, contra a exploração, né, desde a época do Império até a época da República, conforme a gente vai ver posteriormente em outras lives, professor Nildo Moraes. Com certeza. Pessoal, para quem nos assistiu até agora, nosso muito obrigado. Esperamos vocês na próxima semana para a continuidade do tema e aí nós vamos publicar, vamos convidar você, vamos informar qual será o tema da próxima live para que você já deixe agendado aí para não perder. Aciona o sininho das notificações, você será notificado de cada vídeo, de cada live e a sua participação ela é importante, porque nós podemos falar daquilo que a gente gosta, mas queremos falar daquilo que vocês querem ouvir também. Por isso, se tiver algum tema que vocês queiram que nós abordemos aqui, vamos abordar. Tá? Temas diversos, não temos assim nenhuma restrição em falar de qualquer tema. Podemos falar sobre as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, sobre esse conflito, né? Os conflitos mais locais, talvez conflitos internacionais entre 2 ou 3 países. O Brasil nunca lutou, o Brasil lutou, sim. Inclusive, foi a Segunda Guerra também, né, professor? Foi para a Exatamente, a Itália. Força Expedicionária Brasileira, né? Sim, a FEB, né? FEB. Então, é um tema para a live também, né, professor? É um tema para live, sim, com certeza. Tem especificamente sobre a FEB, em uma das batalhas
2 soldados brasileiros, ele enfrentou uma tropa inteira, praticamente, de alemães, tá? E eles lutaram tão bravamente, que os historiadores relatam que eles colocaram uma menção honrosa no túmulo desses. Lutaram bravamente brasileiros, tá bom? Então, é um tema... O tema, para falar, nós temos variados temas aqui. E conhecer a história do nosso povo é algo muito importante para você. Doutor Luciano e os demais que estão nos assistindo, muito obrigado. Obrigado, professor Samuel, por participar aí mais uma vez aí da nossa live. Eu deixo aí as suas palavras finais aí, professor. Então, conforme a gente viu anteriormente, né, o brasileiro ele sempre lutou, né, com bastante afinco contra as injustiças sociais, desde a época do Império até a época da República, professor Nildo Moraes. Eu aproveito o ensejo para agradecer a todos, né, especialmente o professor Nildo, né, por mais esta live, professor Nildo. Nós aqui agradecemos aí, professor. E até a próxima. Excelente noite, pessoal.